Começa agora o programa Papo de Cristão, com o pastor Renato Costa. Seriedade com a palavra de Deus, em um papo descontraído com seus convidados. Papo de Cristão. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Mais uma segunda-feira, claro, aqui na Missões Web, às 19 horas, como sempre, Papo de Cristão. Esse papo sério, mais descontraído, né? Um papo sobre as Escrituras, um papo sobre a vida do cristão, né? Nos dias atuais. E hoje eu estou muito feliz, que hoje eu estou aqui com meu irmão, presbítero Almir José. Irmão Almir José, aqui de volta à mesa. É um prazer, uma alegria estar aqui, né, com ele. Foi o varão que iniciou o programa Papo de Cristão, onde nós botamos esse projeto, desse programa que já dura anos já, né? Já está com anos e está aí, né? Uns falam bem, outros falam mal, e nós estamos aí levando a audiência, levando a palavra de Deus a tudo e a qualquer criatura, seja aqui na nossa pátria ou fora da nossa pátria. Papo de Cristão tem alcançado vidas, tem alcançado famílias, tem alcançado os cristãos, tem levado à luz, né, varão, as Escrituras, não é isso? Isso. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque toda honra e toda glória seja dado a Deus, mas a Bíblia fala para a gente honrar os nossos irmãos, e honra se dá a quem merece, como nós damos toda honra e toda glória a Deus. E eu fiquei também muito feliz de ter ontem, no culto de ação de graça, na casa da minha mãe, né, aqui em casa, a presença dele, a presença do mestre Guido, da esposa dele, a Mariana, do pastor Irã, da esposa dele, a pastora Ana Paula, das filhas dele, da filha do casal do pastor Irã, né, da missionária Ivonete, da missionária Tamires, do Marcelo aí da Missões Unidas, ali do pastor Joás, Marcelo, que é companheiro, foi muito companheiro meu de evangelismo. A gente ia para as feiras, a gente entrava nas comunidades, evangelizando. A minha filha Júlia, a minha netinha, né, Maria Alice, a minha esposa Sônia, meu filho Rodrigo, a minha mãe Maria das Graças, né, a diaconisa Kelly, enfim, todos que estavam ali, eu quero agradecer, né, por ter tirado esse tempo de vir se alegrar comigo e com a minha família. Que Deus possa abençoar e que Deus possa contemplar o coração de cada um, e que você venha ser o próximo a celebrar tudo que Deus fez e faz e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Não é isso, varão? É verdade. Eu quero agradecer a Deus, né? Graças a Deus, por mais uma oportunidade de poder estar com o pastor novamente. Na verdade, ele está agradecendo, ele ficou feliz, eu também fiquei muito feliz. É um esforço, não vou mentir não, que é um esforço. Quando eu tratei de vir com ele, vir novamente, o peso cai sobre os ombros. Isso. Mas é comum, na verdade chega a ser comum. Verdade. Na vida do cristão. No caso, a gente precisa de permanecer na fé, buscar, colocar a fé em prática e procurar buscar vencer. Na verdade, Jesus já disse que nós já vencemos, né? Nós só precisamos nos posicionar. Ele venceu o mundo e nós também vencemos. Então, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Renato, que tem sido exemplo, né, nessa comunidade, pregando, executando o Evangelho. Não só pregando, não só falando, mas pregando o Evangelho. São os frutos dele que têm me atraído para estar junto com ele. Uma certa vez eu até falei com ele que eu orei a Deus, pedindo a Deus que me colocasse alguém para me instruir a fazer a obra de Deus. E louvo a Deus, porque eu perguntava a Deus: Senhor, o que tu queres fazer na minha vida? Qual é a obra que o Senhor tem na minha vida? E Deus revela, Deus fala com a gente. E Deus sempre me mostrou a obra de evangelismo, a obra do Evangelho, fazer conforme o pastor já faz, o que a minha visão, a visão que eu tinha de Evangelho, o pastor Renato já executa. Então Deus, né,
aprove me aproximar do pastor Renato pelos frutos das mãos dele, da obra dele, né, de Deus na vida dele. Então, agradeço a Deus pela vida dele, de poder estar aqui mais uma vez compartilhando nesse papo de cristão, que é o meu aprendizado, como sempre falei, o meu seminário, estou aprendendo ainda, mas que Deus possa continuar, né, nos capacitando para frutificar na presença dele, para a honra e glória do nome dele. Glória, é verdade, irmãos. O irmão Mi, vou chamar de irmão Mi porque a gente tem essa liberdade, né? Como ele me chama de pastor, se ele me chamar de irmão Renato, também tem essa liberdade, porque bem nós conhecemos o Evangelho e sabemos, né? Que na verdade nós somos irmãos e somos amigos de Cristo, e somos, né? Cristo é o nosso Senhor, mas é o nosso amigo. Ele fala que já não tem mais voz como servos, mas tem voz como amigos, né? Onde nós confidenciamos, falamos e conversamos com Cristo. Cristo sabe das nossas fraquezas e o segredo de um sucesso é a pessoa ter humildade, botar na cabeça que ele tem que aprender todo dia. Eu sou assim, o presbítero Almir, eu aprendo todo dia um pouco. Eu observo as pessoas e vou aprendendo. Eu aprendo com o mestre Ingrid, aprendo com o tio Claudinho, aprendo contigo, aprendo com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com a minha neta, eu aprendo com a minha neta. Né? Aprendo com o Marcelão, ontem mesmo lá no culto ele já me ensinou bastante coisas, né? Então a vida é essa. Agora quem não está disposto a aprender, não quer crescer. A Bíblia fala crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Não é só ler as Escrituras, mas quando você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ele também vai falar da graça primeiro do perdão. Você se humilhar, não ser humilhado. Se te humilhar, tudo bem, né? Você não vai partir para a confusão, mas se humilhar diante de Deus e reconhecer que você precisa mais de Deus, você precisa conhecer mais, ter mais intimidade com Ele, conhecer mais dele, porque nós somos seres humanos falhos e cheios de defeito, irmãos. A verdade é essa. Quem faz pose aí na internet de santão, santona, está mentindo para você. As Escrituras vai dizer aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está no livro dessa epístola de João. Né? Então, passa uma falsa imagem de super crente, disso, aquilo. Eu não sou super crente, sou falho, erro. E erro bastante, tá, gente? Tá? E é um prazer estar aqui na mesa de volta com o presbítero Almir José, né? O pessoal já estava até, o presbítero voltou para a mesa. Eu falei, rapaz, nós estamos lá na segunda-feira. Ficou bacana, porque fruto do Espírito é temperança, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o mais difícil. É o mais difícil. É o domínio próprio. Né? E tem pessoas que são tempestuosas, querem sair fazendo as coisas, mas querem que faça de qualquer maneira. E a obra de Deus ela não é feita de qualquer maneira. Preste atenção, você que está aí, antes de a gente entrar aqui no assunto, a obra de Deus, a Bíblia fala, ai daquele que faça a minha obra relaxadamente. O que quer fazer? Fazer de qualquer maneira. Né? Vai ali, não estuda, vai fazer um treino como nós viemos fazer aqui, mas eu estou desde manhã limpando, ordenando, vendo se as máquinas aqui vai funcionar, testando lá a iluminação. Quando o presbítero Almir chegou aqui, já está, né, presbítero? Já tudo dizendo assim, para que nada venha acontecer, para que nada venha dar errado. Se vier dar errado, não é porque foi a minha vontade ou foi o meu relaxamento, né? Mas eu me dediquei a fazer aquilo ali. Então, quando a gente assume um compromisso com Deus, né, o presbítero, ele, poxa, é um peso, porque a gente está falando aqui para você, isso aí pode estar na live, 2, 3 pessoas aí no Facebook, mas aqui tem muita gente ouvindo pelo aplicativo da rádio. Tem muita gente que tem uma responsabilidade de a gente passar algo para essas pessoas, algo da parte de Deus, algo que venha das Escrituras. E isso não pode ser de qualquer maneira, isso não pode ser de qualquer jeito. Isso tem que estar bem estruturado dentro de você, você tem que ter essa vontade, você tem que ter esse dom para poder fazer essas coisas. Em primeiro lugar, você tem que estar cheio de Deus. Né? Porque quando a gente começa, não parece não, irmãos, mas quando eu comecei com rádio, eu comecei a falar, né, parece até que o mundo era contra mim. O pessoal me sacudia na internet, falava mal e fora disso aconteciam várias coisas. É porque quando a gente está com a verdade, a mentira se levanta, irmão. Quem quer combater a verdade? A mentira.
Quem quer combater a verdade é a desinformação. E o que a verdade faz? Ela informa. Ela mostra fatos. Não argumentos, pensamentos, não, ela mostra fatos. Você pode entender, varão, o presbítero Almir, que a verdade é fatos. Eu acho, então você acha, não é verdade. Não é verdade. Eu acho que eu vi o presbítero lá, você acha, tem certeza? Não, a verdade se baseia em fatos. Não é em eu achar, eu pensar, é em fatos. Então nós lemos a Bíblia e vemos os fatos. E a gente tenta de uma forma, né, levar à luz a palavra de Deus, né, levar o Evangelho. E para mim é uma grande satisfação estar com o irmão aqui. Né, Deus tem me abençoado, me presenteado, me presenteou. Né, o irmão está aqui de novo. Para mim, ele pode ter, poxa, mas para mim é muita alegria de estar com o irmão. Né, que Deus abençoe aí a vida do irmão. Né, e já vou começar a mandar aqueles alô, aqueles abraços, né, para o tio Claudinho, para o mestre Guido, para a Mariana, né, para o Davi Rocha, lá de Santa Cruz, está sempre lá nas redes sociais, comentando, ouvindo a rádio, falando, disparando o link da Rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você. Gente, não é um estúdio, é que é entre sala da minha casa, mas é com carinho, é com amor, levando a palavra de Deus, com seriedade, levando para você, meu amigo, para você, meu amado, para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que está em Cristo Jesus, para você de todas as religiões. Se sintonize na Rádio Missões Web, essa rádio que faz missões com você. Né? Hoje nós vamos falar lá em 1 Filipenses, né? Isso. Né? Essa carta maravilhosa aí que Paulo fez. E Paulo estava preso, né? Quando escreveu isso daí, ele fala que a carta de martírio, a carta que ele, né, estava preso, ele escreveu aos Filipos, dando ânimo à igreja, as lutas, as batalhas ali, dando ânimo à igreja e dizendo: o evangelho não é fácil, mas todas as coisas cooperam para o bem, né? Está lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ontem no culto lá na congregação falei sobre isso, né, do martírio que a gente passa, às vezes vem dor. E hoje os crentes pensam tudo que é mamão com açúcar, que tudo vai ser facinho. Eu virei cristão, é fácil. Aí, querido, você virou cristão. Se você entender que você entregou a sua vida a Cristo, você pode ter certeza que o mundo já te odeia. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Então se o mundo te odeia, não vai ser nada fácil para você aqui nesse mundo, né? Mais ou menos assim, o presbítero Almir. Já tem que estar ciente que você está entrando numa batalha. Verdade. A primeira batalha consigo mesmo, né? Que é negar a si mesmo, né? As coisas que você já está acostumado a fazer por vontade própria. Amar a si mesmo. Você já precisa dosar isso e se negar e deixar Deus fazer a obra, te usar realmente. Né, as coisas que eu fazia, já tenho que deixar de fazer e procurar fazer a vontade de Deus, procurar qual a vontade de Deus. A palavra de Deus vai falar que é boa e agradável, né? Mas se eu perseverar, se eu permanecer, se eu buscar, se eu permanecer na fé, a paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento, é esse depositar, né? Esse depositar da nossa fé em Cristo e realmente é saber que você está na batalha. Verdade, E o evangelho é batalha, irmão, é feito de guerra, um dia atrás do outro. Uns dias você vence, outros dias você não vence. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas às vezes a gente não tem a vitória que nós almejamos, achamos que seja a vitória para nós, né? Até porque o nosso inimigo não dorme, né? Não dorme. O nosso inimigo está ao nosso derredor o tempo todo procurando quem possa tragar. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Para aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor está nos guardando. Mas se a gente der uma brechinha, o inimigo já aproveita aquela brechinha e se você der bobeira, domina. E ele fala bem claro aí, nessa passagem lá em Pedro, lá nas cartas de Pedro, que ele fala que o nosso inimigo, ele fala assim, o nosso adversário, o diabo, está o tempo todo ao nosso derredor. E para a galera que pega e que fica falando que o irmão é inimigo, que é irmão inimigo, você não tem inimigo carnal. O inimigo do cristão, ele é espiritual. Mas o cara quer me matar, legal, então é meu inimigo. A Bíblia me afirma que o meu
adversário, meu inimigo, aquele que é meu adversário é o diabo. Ele fica ao nosso derredor, bravando como um leão, buscando quem possa tragar. Então a gente tem que vigiar muito, irmãos. E aqui Paulo, ele, né, eu acho tremendo, né? Eu estava falando com o varão ontem, a gente estava lá no culto, e depois que acabou o culto, a gente conversa muito sobre Bíblia, né? Ultimamente o cristão só gosta de conversar de Bíblia fora lá dentro da igreja, né? Do templo. Sai para fora, não conversa, não bate papo, não fala sobre a Bíblia. E a gente estava falando sobre Paulo, quando instruiu a Lucas ir lá ajudar a filha do chefe da guarda, o xerife da guarda, né? E ele, né, mostrando que o caminho era o amor, que o caminho não era para pagar a mesma moeda, mas eles nos perseguem, eles nos matam, eles nos tacam fogo. Não, né? Tá lá. Então, para você, meu amado, você que está aí, que foi perseguido, você que está aí, que foi apedrejado, caluniado, não paga na mesma moeda, não. Né? Se tiver a chance de fazer o bem, faça. Mostra que você é sal, que você é a luz, que você é a diferença. Mostra que você foi chamado para viver algo novo, né? Coisa nova. Porque as coisas passadas, já se passaram. Né? Por aí. Então vamos para lá. Vamos. O varão quer começar a ler aí, o varão? Capítulo 1. Capítulo 1 de Filipenses. Isso. Aos Filipenses, capítulo 1, começar do versículo 1, né? Pode ser? Uhum. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aos dias de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tem em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveiteis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que são por Cristo, para a glória e louvor de Deus. E a gente vamos pegar essa primeira parte aí, que é, né, que Paulo já vem se expressando com um tremendo carinho com os demais irmãos, ele relata que ele sente saudades ali dele preso, né? Ele preso, ele vinha sentir saudade ali dos Filipos, né? A igreja de Filipos, eles ajudaram Paulo a chegar lá em Coríntios. Eles deram suporte para Paulo ir até Coríntios, né? A igreja não é uma igreja rica, é uma igreja pequena, não tinha muito recurso. Mesmo assim, ajudou Paulo a chegar até lá, a chegar até Coríntios. Nós conhecemos ali, quem lê, né? Lê os livros de 1 Coríntios, uma aula que ele deu ali, um legado que ele deixou ali para os coríntios, né? Ele botou ali as coisas nos lugares que eles comiam tudo, não deixavam quem tinha comida para quem tinha com fome, chegava depois, bebiam, se embriagavam com o vinho que era para que eles possam comer juntos e beber juntos. Eles bebiam e se embriagavam ainda, né? Ao ponto de não sobrar nada para os outros. Tinha o filho que se deitava com a esposa do pai. Então era um monte de... Os Filipos ajudaram Paulo a chegar até lá nessa viagem missionária, dando o quê? Suporte para Paulo chegar lá, né? Indiferente
a igrejas, né? Se era a igreja de Filipe, a igreja de Coríntios, né? Ninguém sabe como se formou ali os Coríntios. Muitos dizem que vem de lá de Pentecoste, né? E tinha muita gente de etnias diferentes, línguas diferentes, que levou lá o evangelho para lá e lá se formou. Essa é uma das teses, né? Eu não gosto de falar muito de tese, eu vou falar que está escrito, né? Porque, né? Mas é umas que mais eles, né, se colocam no meio e a mais que parece caber ali, né? Como que se levantou, quem que levou, e Paulo foi lá assistir a igreja de Corinto. Mas quem deu essa motivação para ele, por isso esse carinho com os Filipos, vê que ele fala com, né, que sente saudade dos irmãos, né? Hoje, pô, eu fico aqui, tenho saudade da minha irmã, a missionária, Monique, o irmão, o diácono Ronaldo, né? Os outros meus irmãos, o pastor Marcos Pedro, poxa, né? Rapaz, o pastor lá do Valente de Davi, pô, meu Deus do céu, é muita gente que a gente tem saudade, né? E hoje tem gente, tanta gente próxima e não tem nem saudade, não quer ver nem mais perto, né? E engraçado é que se deixar, tá vendo como inimigo, tá vendo com... E, poxa, e eles não viram a igreja de Coríntios como inimigo, mesmo ela dando toda a terra, menos tendo prostituição, menos tendo todas as coisas, eles não viram, ó, vamos enviar Paulo para lá para poder ajudar, vamos dar suporte para o Paulo chegar lá. E, infelizmente, irmãos, hoje a obra missionária ainda não tem suporte se não tiver retorno para dentro, né? E o retorno tem que ser para fora, irmão. As vidas que alcançar, elas têm que ser para fora, tem que ir lá para fora. O resto é consequência, né? Se você não investir, como os Filipos investiu em Paulo, para ele poder levar para lá, pelo amor ao Evangelho, né? Por amor da palavra, que todos deveriam conhecer realmente a Cristo, testemunhar a Cristo, né? Testemunhar um homem que se ficou cego e voltou a enxergar, né? Morte e ressurreição de Cristo. E eu acho muito bonito quando ele fala isso, varão. Poxa, eu tenho saudade de você. Tendo visto isso, que aquele que vos começou a boa obra lá em Filipe, né? Ele vai dizer que aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E Paulo preso. Mas o cara, como é que... Tira assim, irmão, você está preso. Sabendo que o cara vai te cortar para a cabeça, né? Ele morreu. Decapitado. E tu tá lá sabendo que aquele que te começou a boa obra em você é fiel a terminar. As pessoas hoje, eles veem que a boa obra, acho que Deus vai terminar a tua obra você morando numa mansão, você dirigindo uma congregação de 50, de mais de 100 membros, 200 membros, mas nunca vê a obra de Cristo se aperfeiçoando, morrendo pelo Evangelho. E Paulo morreu, ele falou para os Filipos aqui, ó, tá aqui, gente, em capítulo 1. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que é estar apto? O que é estar aperfeiçoado para a obra, para o varão? Porque, será que ele vai nos aperfeiçoar? Um carro aperfeiçoado, eu penso assim, um carro aperfeiçoado, veio, né? O cara bota airbag, bota isso, bota lá, o outro bota blindagem para aguentar os tiros, né? E aperfeiçoar, então ele vai aperfeiçoando para você aguentar, chegar até aquele dia. Eu penso mais ou menos isso. Né? A gente pensa quando a gente pensa em aperfeiçoamento, assim, acho que no geral, né? No modo mais físico, mais humano de pensar. Vou me preparar, por exemplo, vou me preparar para o Evangelho, vamos botar aí. Vou falar da minha forma. Eu quero ter mais conhecimento da palavra. Eu não sei direito, eu leio a Bíblia, mas não entendo direito. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um seminário. Teologia. Teologia. Então, vou começar a estudar, pesquisar sobre a palavra, começar a fazer estudo sobre a palavra, né? Só que no decorrer, aí ocorre alguns interesses
né? No meio disso, No meio disso, acaba surgindo, puxa, eu posso fazer teologia para depois dar aula. Aí eu vou dar aula, vou cobrar uma taxazinha, vou poder ganhar um pouquinho. E assim vai. O pessoal, tô sendo curto nas minhas palavras, mas é um modo físico, terreno de pensar, muitas das vezes. Você se prepara para um trabalho, para uma empresa, então você vai fazer um curso. Então você vai se preparar para... Os seus olhos humanos... Os olhos humanos. Agora, você entrando na visão de Paulo... É diferente. Você entrando na visão de Paulo... É uma visão que, confesso que... É difícil de pegar, né? Não, você até pega, mas é uma forma que eu tenho... Até ele vai falar aqui, ainda vai ter um versículo que ele vai falar aqui. Não sei o que escolher. Não tenho capacidade, não sei o que escolher, fico dividido. É isso aí. Fala. Fico dividido. Porque o preparado para a boa, no caso, para a boa obra, não é isso? E vai dizer que vai aprimorar para a boa, aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, ou seja, Isso. Jesus Cristo da volta do Senhor. Não só o conhecimento da fala, da palavra, mas no entendimento da palavra. No Espírito também, né? Como eu estava falando, então a gente se prepara fisicamente, psicologicamente, mas o psicológico não está pensando no posterior. Só a estabilidade física nesse mundo, ou seja, se prepara para viver nesse mundo. E que Jesus rebate, né? Essa primeira epístola, eu estou no de epístola que eu estava lendo, antes de vir para cá, eu estava lendo a epístola de João, a primeira epístola de João. Mas aqui no capítulo 1, capítulo 1 de Filipenses, ele está jogando por terra aqui tudo aquilo que a gente pensa do Evangelho, né? Muitos pensam, né? Vamos dizer agora, irmão, nós estamos vendo a guerra no mundo aí, Israel, e todo mundo quer destruir Israel, e né, tá essa confusão toda aí, tudo vai decorrendo para as Escrituras, e nós olhamos ainda localidades fazendo cultos de prosperidade, e poxa, você não vê uma... Difícil, tá? Igreja, dobrar o joelho e orar, porque o povo que está morrendo lá, as bombas estão incendiando pessoas vivas, explodindo crianças, né? O Jesus ele falou assim, varão, que o amor de muito se esfriaria. Né? Então, ele não falou de fora, porque o de fora já estava fazendo aquelas maldades todas, ele falou de dentro. Agora, é interessante, dentro desse ponto, é interessante que aqueles que ainda se põem de joelho para orar por um povo, claro, a gente ora para que, muitos se põem para orar para que haja paz em Israel. Mas, como o pastor até colocou, para a gente orar, querer que o nosso inimigo se dê bem, né, se arrependa. Verdade. Ou seja, quando a gente ora, a gente tem que se colocar para orar não só por Israel. Se haja paz em Israel, certamente o Irã, né? Também tem a paz. Ou seja, a gente não está querendo que um só se dê bem, outro, né? excluir o Irã. Não, na verdade não. A palavra de Deus vai falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que todos se percam. É o contrário. Que todos se salvem, que todos se reconheçam que Jesus é Senhor e sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos. A nossa visão de orar por um povo, para que haja paz, mas que toda a terra compartilhe dessa paz. E é verdade, porque o que acontece hoje, Varão? Se você não tiver o mesmo pensamento que eu, a mesma visão teológica, acabou, você não curte, você não entra, você não fala, você quer aquilo que beneficia a sua visão. Minha visão. A dos outros não interessa. Você, não, eu sou o dono da verdade, acabou,
E tem gente que se alegra, eu não me alegro com a derrota de ninguém. Quer ver eu ficar triste, eu passar em frente a uma congregação e ver ela vazia. O culto ali com 2, 3 pessoas, eu chego e pergunto a Deus, eu oro em casa, meus pensamentos, falando com Deus, o porquê daquilo ali. Eu não consigo entender se tem uma ali lotada e a outra está vazia, e não dá suporte àquela para ajudar aquela, ou visitar aquela, para poder dar ânimo àquele que está ali, porque às vezes aquele quer desistir. Poxa, Deus, eu estou aqui. Ah, mas lá está cheio, aqui tem Deus, lá está cheio. Lá não tem, porque lá tem isso, que não me interessa, não estou falando isso, estou falando de visão. Visão, né? Tenta nesse assunto aqui, não sei porquê, mas as pessoas não se... Não, você tem que obedecer à visão deles. Se você não compartilhar da mesma visão, te exclui, não fala mais contigo, não te manda coisa, não te chama para isso, não faz nada, mas acabou. Não, tem a minha visão. Não. Como tivesse certeza, varão, que só aquela visão é correta. Só aquela visão ali é bíblica, é exatamente certa de tudo. Todos os pingos, todas as interpretações, tudo aquilo, toda a exegese, é só ele que tem, ou ela que tem. E acaba, como eu falei no outro papo de cristão, se embriagando na letra, e tropeçando nas vírgulas. E você pode até encher uma congregação, você pode lotá-la. Mas se você está fazendo para o seu ego, a sua vaidade, dizer que você é um vencedor, então o Paulo aqui, ele era perdedor. Perdeu. Foi preso, decapitado, por amor ao evangelho. Trabalhava fazendo tenda, daquele salário ele tirava para ajudar as outras pessoas. Pessoal, mas Paulo falou que ganhava salário. Não, a tradução, por isso eu falo para vocês, ouça e vá, pega as novas traduções, vão dizer que não é salário, é suporte. Porque o contexto da história, o contexto do texto depois não tem base para ser salário. E quando ele faz tenda, vai dizer que ele está fazendo tenda, ele pegava aquilo ali e ajudava ao povo. Aí ele chamava do salário dele. Mas quando ele recebia a ajuda dos filipos, que ele ajudava eles, era suporte. Então, dava um suporte para ele poder estar ali. E eu fico triste de ver que nós trocamos aquele vencedor ou aquela vencedora por aquele que tem mais bens, por aqueles que têm mais rebanhos, por aqueles que têm mais, vamos dizer assim, mais falado, né? Se declara o pregadorzão, a pregadorzona, olha lá, né? Tá na mídia. Não estou generalizando, irmãos. Não estou, tá? Depois de falar. Então, trocar o evangelho está o tempo todo te mostrando o que é o evangelho. Nós vamos chegar lá, quando Paulo chegar lá na segunda parte, aqui ele está sentindo falta dos irmãos, está acariciando, agradecendo, preso, ele não esqueceu. Ele podia estar ali, você decapitado, mas ele estava lá orando pelos irmãos, buscando pelos irmãos, e vai chegar a parte que ele vai falar, né? E depois disso ele vai dizer, como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vós retendo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Como é que o Evangelho se confirmou na vida de Paulo? Nas prisões, no sofrimento, ele falou lá, e confirmação do Evangelho. Não, o Evangelho está comigo porque eu tenho um salarião, recebo lá da instituição tal, salário para pregar, eu sou o maior pregador, recebo 20 mil por cada igreja que eu prego, eu vou tocar ali, eu recebo 30 mil para fazer um show. E que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Meu Deus. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Aí, o tempo todo as escrituras estão apagando, mas as pessoas estão pegando a palavra de Deus, sabe o que é isso, irmãos? As pessoas não pegam o contexto, não pegam
texto, aí pega um versículo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e sai botando a cara para fora. Não, eu vou comer o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Se a própria palavra diz que a terra jaz do maligno, tu vai comer o quê? Na mão do diabo? Então a gente tem que pegar o texto e contexto para saber daqui. A Bíblia ela tem o tempo lá do Velho Testamento, vem o tempo, a Bíblia vai andando contemporânea, vai andando, vai contando a história, né? Deus vem contando a história desde o início de tudo, da fundação todinha, Gênesis todinha ali, né? E até hoje eu falo da graça, eu fiz os 2, 3 programas falando da graça, porque não tem como a gente deixar de falar da graça, porque ela vai explicar tudo, né? E quando faz essa transição da lei para a graça, né, que está lá no livro de Coríntios, né, porque era transitória, fez essa transição. Muitos ainda não tiraram o véu, como se fala na lei de Moisés. Está lá, Paulo explicou isso lá em Coríntios, né, falando sobre isso. E isso é interessante que eu observo que mesmo dentro da lei, já falamos sobre isso outras vezes, mesmo no período da lei, a graça ainda estava atuante. Estava atuante. Eu observo quando Nabote, o rei queria a vinha de Nabote, mas aí Reacabe. Aí a mulher Jezabel fez a trama lá, né? Aí conseguiu pegar a terra, mas viu que foi mal aos olhos do Senhor. Então, mas mesmo naquela trama toda, Reacabe se humilhou diante de Deus e reconheceu que tinha errado, e ele alcançou a graça. A graça. Mesmo dentro da lei, período da lei. Ele alcançou a graça, Deus deu. Claro que teve a consequência, pela lei teve as consequências, né, na família dele lá, coisa e tal, mas era o tempo da lei. Era o tempo da lei. Ele alcançou a graça de Deus. Verdade. Se a gente observar tudo, veio desde lá de Abraão, né? Porque Abraão só de uma família idólatra, que adorava os outros ídolos, levantava estátua, adorava assim, né? E quando o salmista fala assim, eleva meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? Ele não afirmou de onde vem o meu socorro, ele fez uma pergunta. Pode ver, Salmo é uma pergunta. De onde vem o meu socorro? Porque naquela época, irmãos, quando eles adoravam a deuses estranhos, eles levavam para o monte isso. Você não sabe? Eles levavam as estátuas para o monte, faziam rituais em cima dos montes. Então o salmista olhou para o monte e perguntou, olhou para o monte, elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Ele não afirmou que vinha daquele lugar. Ele fez uma pergunta. De onde vem o meu socorro? Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Maravilhoso, irmão. Um ponto faz toda a diferença. E hoje as pessoas pregam, vejo pregações sobre isso. Né? Esqueceu de botar a exclamação, ele fez uma pergunta. Ele não disse que o Senhor estava lá, que o socorro vinha lá do monte. E as pessoas acham que o socorro vem do monte. Né? E se cria toda essa religiosidade, essas coisas, e era o contrário. Pegam Jesus e Moisés, né? Jesus, quando foi ao monte orar, ele foi sozinho. E quando os discípulos nem deixaram os espíritos chegar perto, ficam daí de vigia que eu vou orar lá sozinho. Ele queria um momento só. Ele queria conversar com o Pai. Ele queria estar só. Todo aquele sofrimento para poder ter um tempo só. O que acontece, irmãos? Eu não sou contra, eu estou só falando à luz da Bíblia. Tá? À luz da Bíblia. Tá? Eu não vou buscar Deus em lugar nenhum. Deus está aqui nas Escrituras, diz a palavra de Deus, que eu sou templo e morada do Espírito. Eu não vou buscar a presença de Deus. Eu vou levar. Eu sou servo, filho do Deus Altíssimo. Filho por adoção. Nas cartas de Pedro ele vai dizer que nós somos nação eleita, sacerdócio santo e escolhido do Senhor. Vou lá buscar, não, vou lá adorar. Vou lá me encher de gozo, né? Porque completa um gozo você estar ali adorando. São coisas que se cria uma religiosidade
tremenda para haver uma dependência daquilo ali. E como chegar ao fim das guerras? E será perseguido, todos os cristãos serão perseguidos à morte, novamente. Todos, a maioria abrir tempo aí vai ser explodido, vai ser esse cara doido aí. E aí? Vai buscar a presença de Deus aonde? Né? E Paulo dentro, preso, cheio de Deus, né? Orando pelos irmãos, sentindo falta dos irmãos, né? E Deus noite, porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós, que tenho na entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que vosso amor, caridade na dele e amor na minha, a mesma, né? Dá para a minha tradução, amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proves as coisas excelentes, para que sejas sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meu amado, meu querido, isso é a coisa mais linda. O homem está preso lá, irmão. Está orando. O cara já está lá, né? O cara vai decapitar ele, já sabe que vai morrer, vai ser decapitado, está sendo perseguido. Não tem, né? Não sei se né, não foi aqui, provavelmente, não sei, uns falam que estava preso em Roma, não tem também uma definição, não tem como afirmar onde que ele estava, em qual cárcere que ele estava. Né? Mas, poxa, para que a gente cresça em amor, nós estamos se depilando aí, nós estamos se matando um ao outro, irmão. Falei no outro programa também. O evangelho não é só para mim, não tem nada a ver comigo o evangelho, não tem nada a ver com o presbítero Almir. Tem a ver com Cristo. Cristo que é o centro. Ele que é o Redentor, Ele que é o Salvador, Ele que opera todas as coisas. Longe de mim de querer me vangloriar nas coisas de Deus. A gente está aqui para exaltar o nome de Cristo, exaltar o nome do Senhor, levar à luz um pouco do nosso entendimento, né? O irmão não sempre concorda comigo e eu nem sempre posso concordar com ele. Às vezes ele tem ali a sua... Não, nesse ponto eu não concordo. E isso se chama... Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Dificilmente vai haver aqui uma discussão, alguma coisa, porque nós se respeitamos uns aos outros. Né? Nós entendemos, sabemos o nosso limite, sabemos, poxa, não, eu não tenho que respeitar a visão do irmão, porque eu posso estar errado, como ele pode estar. E se eu tiver? E se ele estiver? Então a gente tem que assimilar, aceitar, olhar, estudar, ver, fazer os belés, né? Os belés, ir lá, olhar. Né? Então eu não sou o dono da verdade. O presbítero Almir não é o dono da verdade. E uma história, preste atenção que eu vou te falar isso, hein? Uma história contada, uma mentira contada muitas vezes, ela pode se tornar verdade, tá, irmão? Por isso, quando você ouvir alguém falar mal de outro, falar mal de outro, não se deleite nisso, não. Tá? Tudo bem, legal, mas, ó, ouça o outro lado. Né? Se tiver oportunidade, se não tiver, tá bem também, mas não absorve isso para você. Né? Tem pessoas, o presbítero Almir, que falam assim, poxa, pastor, falaram tanto, falaram de você, que o senhor era isso, que o senhor, depois eu te conhecendo, caramba, eu sou totalmente diferente. Eu falei, não sou diferente, eu sou aquele que você vê na internet, sou eu. Quem convive comigo sabe disso. Sou áspido, eu sou espontâneo, né? Se tiver que falar, eu falo logo, eu sou espontâneo, né? E acho que eu quer dizer não é ser grosso, ignorante não, tá, irmão? É na forma de dizer, de falar, de se expressar. Não que isso seja eu quero mal da pessoa ou não gosto da pessoa. Não é isso. Né? Mas me lembro da passagem de Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, verso 14, que Pedro, quando estava lá, desfalseou, né? Dissimulou. A dissimulação de Pedro foi tão grande, que até Barnabé, que era amigo, companheiro de Paulo nas jornadas missionárias, também dissimulou. Aí Paulo chegou para Pedro e falou, Pedro, por que cobras do gentil ser como judeu, se você, sendo judeu, vive como gentil? E falou na frente de quem? De todos. Está escrito na Bíblia, cara.
Então, pô, a gente como cristãos tem que levar face a face, né? Fazer fofoquinha de fulano, fofoquinha de ciclano, né? Eu estou entrando nesse assunto, mas a gente vai entrar aqui na segunda parte. Aqui a gente está falando da alegria do Paulo. Olha só como Paulo amava os irmãos dele. Olha só o ponto de estar preso, de sentir saudade. Ele podia estar pensando em tudo ali na vida dele, que ele ia arrumar um jeito dele poder, né, bajular o chefe da guarda, dizer que não era ele, que ele não fez isso, que Cristo nunca existiu. Né? Mas ele continuou veracionando a Cristo e orando pelos irmãos, buscando o melhor dos irmãos ali. Quem sabe nesse meio ali tinha alguém que falasse mal dele. Quem sabe que tinha um ali, né, um ali que falasse, poxa, deixa ele para lá, e olha o que ele arrumou aí. Não, mas ele ainda tinha aquele amor pelos irmãos, e buscar. É o que está faltando no meio de nós, irmãos. Parar de estrelismo, parar de querer ser o mais, o que ser a mais. Mas, pô, se unir aos irmãos em amor e ciência, conhecimento, para que o Evangelho venha crescer, para que o Evangelho venha alcançar mais pessoas, mais vidas. Não, mas a vaidade, lá em Eclesiastes vai falar vaidade, tudo é vaidade, é sempre uma vaidade, né? Então, Paulo está dando uma aula ali, né, de amor, e fazer o quê? Cheio de frutos o presbítero também estava falando de frutos. Né? Fruto de justiça, que vem a ser a prática do amor. Exatamente. Fruto de justiça é a prática do amor, é Jesus Cristo, representante desse fruto. Exatamente. E como é que nós estamos botando fruto? Estamos guerreando, estamos se matando um ou outro, irmão. Pô, não vai lá não, que lá é assim. Isso é testemunha, pô. Mas chegou aqui, pô, eu conheci o pastor Irã, através da missionária Monique. Pastor Irã da Igreja Batista Aliança Eterna. Né? Aí veio no primeiro programa, não deu para ele vir, no segundo ele veio. Estava falando isso ontem lá na igreja. Nós conhecemos aí tal, tivemos afinidade na hora de pensar em algumas coisas, né, no raciocínio, né, cedeu lá o espaço para as crianças no Taekwondo, é benção, irmão, benção atrás de benção, lá as crianças têm evoluído, só quem está lá para ver, né? Só os religiosos que, né, atacam, né, falam, e lá não faz exceção, lá não é para a igreja Aliança Batista, eles abrem a porta para todas, você, o filho do pastor fulano da outra congregação, do ciclano, está todo mundo lá em denominações diferentes, estão ali junto, participando, abriu as portas. Uma certa feita, lá não vai assim, que assim, lá é desse jeito, porque lá o cara fez isso, eu tenho um vídeo gravado disso, daquilo, o vídeo nunca chegou até a mim. Quer dizer, defamou uma pessoa, não provou sobre a pessoa, né? E se eu ouvisse? Se eu fosse falar, se eu não chegasse lá e visse com meus próprios olhos uma família abençoada, irmão, filhas abençoadas, esposa abençoada, né? Pessoas que estão ali na lida, ali, né, levando a palavra de Deus, né? Então, eu deixo isso daí. Mais amor, irmãos. Mais respeito pelo próximo. Se você não conseguir ter amor, se você é amado, não conseguir ter amor pelo próximo, pelo menos respeite. Porque atrás de tudo isso tem uma família. Atrás disso aí tem filhos, tem netos. Aí você mira em alguém, você acaba acertando outro que não tem nada a ver com a história. Verdade. Isso é uma irresponsabilidade até, né? E eu não posso falar do irmão, o irmão pegou isso aqui, o irmão fez isso, não tenho certeza. Não posso provar, então me aquieto. Posso ficar na minha mente. A mente do ser humano é terrível, mas eu não posso. Né? Então, ele fica um exemplo, irmãos. Fica um exemplo. E aquilo eu guardei, fiquei guardando um tempo. E Deus fez assim, me botou camarada. Pô, pastor, um abraço para o pastor Irã, Deus abençoe. Lá na igreja Aliança Eterna. Ele é Aliança Eterna, né? Eu vou aproveitar para fazer aqui uma chamadinha, né? Venha conhecer a Igreja Batista Aliança Eterna, pastor dirigente Irã Júnior. Estamos localizados na Rua 8, Boa Esperança. Temos cultos às quintas-feiras, às 19h45 e aos domingos às 19h. Deus tem uma palavra de vitória para você. Não perca a oportunidade de receber bênçãos e fortalecer sua fé.
Participe dos nossos cultos e sinta a presença de Deus em sua vida. Anote na agenda, quintas 19h45 e domingo às 19h. Esperamos por você na Igreja Batista Aliança Eterna. É isso aí, você que está aqui em Seropédica, Rio de Janeiro, né, na rua, no quilômetro 49, na rua do Colégio Pastor Gesso. Igreja Batista Aliança Eterna, tá ok? Você, meu amado, você querido, você que tem aí a sua congregação, quiser fazer um chamado, uma vinheta, e quiser colocar aqui na plataforma da Rádio Missões Web, faz a vinheta, me envie, que eu coloco aqui, é gratuito, eu não vou te cobrar nada para colocar a sua chamada, a referência aqui, a sua congregação, ok? Deus abençoe, né, os irmãos. Não é mais ou menos assim, irmão? É uma coisa, de vez de contribuir para o crescimento, e a gente acaba se sufocando, e Paulo dando esse... Pô, cara, amor. É por isso que eu falo, irmãos, que às vezes o evangelho que nós pregamos hoje aí, nós não, as pessoas pregam, está muito diferente do que está escrito. Está muito. Né? Fica, meu Deus do céu. É interessante que às vezes a gente observa, poxa, o cristão devia ser como a igreja... já questionou há muito tempo com alguns irmãos. Poxa, a igreja podia voltar a ser como a igreja dos princípios. A primitiva? A primitiva. Será que dá? Fico raciocinando, olhando, né, para a atitude até das pessoas mesmo que falam. Porque, como já falamos aqui, negar a si mesmo é você vestir a camisa do irmão. Não tem como, irmão. Vestir a vida do irmão, mas é ao contrário. O irmão está se metendo na minha vida? A primeira coisa que fala, o que você está se metendo na minha vida? Você quer saber da minha vida? É incrível quando fala, papai, lá a igreja, a parede é preta, quer dizer, rapaz do céu. Meu Deus, agora a cor preta é o diabo que fez a cor preta. Luz e escuridão não tem nada a ver com a cor, não. Se tiver uma fumaça forte, branca, você não consegue ver lá. Se tiver uma fumaça forte, amarela, você não vai conseguir ver o que está lá depois. Pô, gente, pelo amor de Deus. Pessoas inteligentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Hoje o debate melodia, né, eu tirei o chapéu, o abençoado lá estava falando sobre isso, sobre a igreja ir para fora, se a igreja evangelizar, ensinar os membros a sair para fora. Pessoas que querem segurar do lado de dentro para não perder ninguém, está segurando pessoas ímpias, não é pessoas salvas, não. Está segurando pessoas ímpias. Tem que ensinar o evangelho, compartilhar o pão, dividir, chegar lá, peça isso, peça aquilo, passa, claro, olha só como que Deus é maravilhoso, irmão. Ele fala, se eu pedir, mas a Bíblia está falando, Mateus, só pedir, dá-se-vos-ai. Bater, a porta se abrirá. Aí vai lá pro livro de Tiago, ele, pediste e não recebeu? Pediste mal. Aí o cara tá lá pedindo uma casa zero, carro não sei de quê, o outro tá não sei o que lá, e por que não recebeu? Porque você pediu mal. Então a gente tem que ensinar as pessoas a pedir coisas que vêm do alto, porque o próprio livro de Mateus vai dizer para a gente não ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e o ferrugem e o ladrão, onde a traça e o ferrugem corrompe e o ladrão rouba. Então a Bíblia vai se contradizer? Então a gente tem que pedir, gente, coisas que vêm do reino, coisas que vêm do céu para as nossas vidas, para a gente ser o quê? Canal de bênção. Meu Deus, eu queria ter... aquela igreja era perseguida. Primitiva. Para mim, Paulo estava ali. Mas eu queria ter vivido aquela vida. Eu queria estar ali no meio deles. Mas tá maluco, vamos tacar fogo lá. Não. Mas é um desejo meu. Se você que pediu isso, eu queria, se Deus já me faz um pedido. Eu queria ver meus irmãos da igreja primitiva. Eles não negam. Hoje eu vejo as pessoas negar a fé por tão pouco, se vender por tão pouco, por tão pouco negociam a fé, começa a pregar contra o sistema chama para dentro, já começa a virar a favor e vira sem negociar, não sabe o que é, não sabe nem quem é em Cristo Jesus. Então, é difícil, mano. Essa primeira parte aqui, o amor que Deus colocou no coração de Paulo, olha que foi um homem que perseguiu, foi um homem que matou, foi um homem que caçava os cristãos. Imagina a mente dele. Observa, eu já comentei com algumas pessoas, imagina se o cristão de hoje
vivesse realmente o Evangelho como Paulo viveu, como Jesus viveu 3 anos, né? Apenas 3 anos intensamente, imitar a Cristo, pelo menos os 3 anos. Vai chegar e quando virar para aqui, desse daí da segunda parte, né? Ele vai falar de maneira que as minhas prisões e de Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Por isso que parece que ele estava preso em Roma, pretoriano, guarda pretoriana, em mais lugares. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Tomava ânimo com a prisão do irmão. Não ia para trás, não, querido. Era o contrário. Não tinha como regredir em Cristo Jesus. Era baixar, ir para frente, era combater o bom combate. Meu Deus, é uma coisa tão linda. Parece que a preparação do Evangelho para muitos, o exemplo de Paulo, estando na prisão, era o alimento, era a fé, era a coragem que a pessoa precisava para prosseguir no Evangelho. E a Escritura vai falar que ele não surgiu com o espírito de covardia, irmão. Enquanto o cristão covarde aí, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter outro pensamento, o presbítero e o almita pode ter outro pensamento. Meu raciocínio é o seguinte: ninguém joga ninguém fora da igreja. Ninguém joga. Ah, mas lá fez isso, lá fez aquilo, me maltratou. Ninguém joga fora da igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo. Daqui você pode ser excomungado, né? Ficar no banco, mas da igreja de Cristo ninguém joga fora. Não tem como. O próprio Senhor Jesus, ele falou: todos aqueles que meu Pai me der ou me enviar, eu jamais lançarei eles fora. O homem não tem poder. Ah, mas eu me afastei porque fulano falou, ciclano, agora eu voltei para o mundo, me jogou no mundo de novo. Mentira. Mentira. Que isso, pastor? Pode machucar, pode doer. Foi assim comigo, eu ouvi tanta palavra, irmão, você não tem noção. Quantas palavras eu ouvi fazendo a obra de Deus. Já jogaram prato de comida na minha cara, me deram alimento, falaram, depois jogaram, foram para redes sociais falar que estava me alimentando. Agora você vê. Né? Agora você vê. Pô, quem conhece a minha índole, quem conhece o meu caráter, quem anda comigo, falou: meu Deus, que é isso? Por isso que eu falava, mantenha o teu testemunho. As pessoas que te conhecem. E eu não saí, eu não desanimei, foi pelo contrário. Aquelas aflições contribuíram para que eu crescesse mais a minha fé em Cristo Jesus, porque eu leio a Bíblia fala que eu vou ser perseguido. A Bíblia fala que o mundo vai me odiar. Bem-aventurados sois vós. Isso aí, são perseguidos e são caluniados. Mas se eu não olhasse para a Escritura, olhasse para o homem, eu já estava no mundão de novo, filho, há muito tempo. Então, muita desculpa das pessoas é dizer que jogou, foi culpa de fulano, jogou. Ninguém tem o poder. Só tem um que tem o poder de te matar e te lançar no inferno. É o próprio Deus. Está nas Escrituras. É verdade. Não tem outro. Né? E Paulo sofrendo aqui. Aí Paulo já estava falando aqui, meu Deus, né? Estava preso. Eles tiveram mais ousadia de falar. Então, as pessoas, quando me viram aquilo, que eu vi, ou que eu estava passando por aquelas coisas todas, que eu estava com suspeita de câncer no estômago, né? Estava passando um perrengue danado, uma luta danada, e eu evangelizando, fazendo um projeto, e as pessoas aqui me testemunharam, aumentaram a fé, aqueles irmãos que estavam comigo, começaram a ajudar, começaram a compartilhar, começaram a evangelizar, começaram também a visitar centros de recuperações, começaram a fazer obras para fora, através das minhas aflições. E aconteceu com Paulo, irmão, através das aflições dele, vendo o caráter de Paulo, o testemunho de Paulo, começou. Não estou querendo me comparar a Paulo não, tá, irmão? Eu estou dizendo que a sua aflição nesse momento, aquelas pessoas que te perseguem, aquelas que te caluniam, estão pensando que vão te matar. Não vão te matar se você estiver em Cristo Jesus, mas vão contribuir para o teu crescimento e contribuir para o Evangelho de Cristo Jesus. É o que está escrito aqui. Não, no meu ministério eu nunca tive problema, nunca tive nada disso. Está mentindo, pô. Então você não serve um Deus que não é esse que está na Bíblia.
Se você nunca teve problema, nunca foi perseguido, nunca foi caluniado, querido, você serve a outro Deus que não está aqui. Ainda não viveu o Evangelho. Isso aí. Ainda não viveu o Evangelho. Isso é que eu fico, né? E tu vê que o prazer de Paulo, mesmo com aquelas aflições, poxa, eu queria estar com Cristo, ele tinha tanta confiança para o lugar que ele ia. Não sei mais se eu quero ir para Cristo, se eu vou ficar na... Como é que é isso, o presbítero amigo? Uma sensação, ele falou assim, pô, cara, aí tem já, mas eu... Gente, deixa eu te falar uma coisa. O teu primeiro lugar que você tem que desejar estar é com Cristo Jesus. Eu amo minha família. Aqui é minha esposa, meus filhos, meus netos. Mas o primeiro lugar, para onde você quer ir agora? Se Deus me fizesse essa pergunta, irmão, ele fala assim, para onde você quer ir agora? Não tem dúvida de responder. Isso é fácil, né? Você está aí, se ele fizesse, você quer ir agora? Quer ir salvo em Cristo Jesus? Meu irmão, não vou pensar 2 vezes, filhão. Mas não quero saber casa, carro, não quero saber disso, irmão. A Bíblia fala em Coríntios que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não subiu o coração de homem algum o que Deus tem para mim, para você. Tem coisas que estão aqui, né? E tem coisas que quando nós chegarmos lá, ele vai te mostrar bem maior do que você pensa que eu tenho para você. Ô, glória! Né? Hoje tem gente se matando aí com É interessante, quando você está envolvido na obra, quando você tem essa ciência, você está fazendo a obra e tem essa ciência, o seu pensamento, a sua paz em Cristo é pensar em estar com Cristo. O tempo todo. Né? E depois ele vai se retificar, e depois ele fala, não, se ficar na carne tem algum benefício para os meus irmãos. Não é para si próprio. Não é para si próprio. Outra com Cristo tem um benefício, né, para Cristo, o Evangelho, né, que seja pregado, porque o Evangelho se ele continuaria, seria pregando mais, ele ia beneficiar mais pessoas. E ele falou que eu fique. Né? Ele já estava ali sabendo que ele ia morrer. Né? Pô, cara, e tem gente aí sonhando em fazer, eu não sei qual é o Evangelho que esse pessoal está lendo. Eu não sei qual é o Evangelho que esse pessoal está entendendo. E eu não sei, que, poxa, eu fico... Né? Eu amo, meu irmão, eu amo minha família. Entra aqui, né, minha neta entra aqui, vovô, amo minha esposa, amo meus filhos, né? Mas a Bíblia fala que eu tenho que amar, meu Deus, em primeiro lugar. E aí quando as pessoas não entendem, quando ele falou assim, quando tem que deixar, aquele que deixa pai, mãe, esposa, filhos, pelo meu amor do meu nome, né, receberá. As pessoas acham que, vou me separar para pregar lá, porque eu não quero que eu pregue. Não é isso. Não é isso. É você entender que Cristo está acima de todas as coisas. É você entender que Cristo é o amor da tua vida e da tua alma. Ele vem, amado meu. Eita, glória! Eu sou naquele dia? Né? Poxa, então eu fico... esse livro de Filipe, Paulo preso, agradecendo os irmãos pela cooperação, né, pelo Evangelho. Cara, eu falei, meu Deus do céu, e tem gente que fica qualquer coisinha tribula. Ai, meu Deus, Jesus me abandonou. Você, amado, quando você entra na tribulação, você que deixa Jesus. Porque aqui mesmo em Filipenses 4,7 vai dizer que você recebe de Deus a paz que excede todo entendimento humano. É para ir nessas horas você se retém no seu quarto, faz o que você quiser. Mas essa paz vai te alcançar. E uma hora ela vai te colocar de novo no eixo. Ela te traz de novo para o lugar. Tantas vezes, né, o presbítero também, que eu estava passando certas atribulações, coisas para resolver, e eu falei, desespero batendo, e às vezes eu ficava preso em casa, não saía de dentro de casa, e aí de repente aquela paz aí me tomando. Aí quando ela te toma, tu começa as ideias a voltar de novo. Ela te coloca, o agir do Espírito é maravilhoso, porque ele fica com gemidos inexprimíveis, intercedendo por mim e por você que é ouvinte aí da Rádio Missões Web. Se você está triste, está quebrantado, se você teve uma perda nesse dia, eu não sei, meu amado irmão, mas eu sei que pode ter certeza que o Espírito de Deus está dentro de vós nesse momento.
intercedendo por vocês com gemidos inexprimíveis. Oh, glória! Louvado seja Deus, né? Por aí, pastor presbítero Almir. Pastor. Tá chegando lá. Então, realmente, eu passei uma situação esses dias. Hoje é segunda? Hoje é segunda. É segunda. Acho que ontem, esses dias aí. Então eu estive apreensivo e Deus, eu procurei descansar em Deus. Fiquei pensando, falei com Deus, Senhor, o Senhor é minha justiça. Isso aí. O Senhor é minha em relação ao problema que eu estava na minha mente. E fiquei quieto, simplesmente pensei isso, não falei nada com ninguém, e simplesmente pensei isso, fiquei pensando nisso, o Senhor é minha justiça, ou seja, entreguei na mão de Deus aquela situação. Uhum. E logo depois se desfez. Ou seja, solucionou sem eu precisar de mover nada, de falar, de fazer, de agir. Tem coisas Ou que seja, Deus faz. Deus faz. A palavra de Deus fala, né? Nessa peleja tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. E aqui vem dizendo no último versículo para a gente hoje entender um pouquinho, porque hoje agora, né? O presbítero está aí, não é só eu falando, tem alguns espaços de tempo, apesar que eu falo mais, ele sempre foi assim mesmo. E tendo essa confiança no 25, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo. Por todos para proveito do vosso gozo e fé. E ele estava pensando em quem? No próximo. Poxa, gente, meu Deus do céu. Ô, Igreja de Cristo, tem guerra. Criança está morrendo, bomba está caindo. Vamos pensar no nosso próximo. As vossas orações como igreja é muito importante nesse momento para aquele povo. As nossas orações pela sua cidade aqui, a Seropédica, é muito importante para esse povo. As vossas orações para essa nação brasileira é muito importante nesse momento. Às vezes a gente se reúne a igreja para orar por tão... Oramos uns pelos outros, irmão, orar uns pelos outros. Mas não vamos cair no esfriamento. Esfriamento não é você parar de falar em língua, rodar ou pular, não, parar de fazer essas coisas, não. Esfriamento é você deixar de sentir o amor pelo teu irmão. Entenda bem, o Velho Testamento todo, estava falando com o presbítero Almir, ele foi escrito para os judeus. Todo ele, aquelas leis, tudo que estava ali, se direcionava ao povo judeu. Em Gálatas, em Colossenses, vai dizer que não é mais macho, não é mais fêmea, não é mais grego, não é mais judeu. A salvação é para todos. E ele disse, te deixo agora vós a um novo mandamento. Ele uniu o povo todo, raça, independente de raça, etnia, cor da pele, se é macho ou se é fêmea. Ele uniu todo mundo e falou, agora te deixo vós um novo mandamento. O que é um mandamento? Uma ordem. Eu quero, não. Vê se tu pode, não. Ele falou, te deixo uma ordem. Amai seu Deus sobre todas as coisas e amai o seu irmão como a ti mesmo. Em Gálatas ele vai dizer que quando nós ajudamos o irmão a levar a carga um dos outros, se cumpre o quê? A lei de Cristo. Em Lucas vai dizer, se você tem 2 túnicas, você pega uma e dá outra para o seu irmão. Foi ali, quando eles recém-batizados, perguntaram para o médico João Batista, depois de recém-batizado, que agora, o que faremos? Porque eles não sabiam o que fazer, foram batizados, né? João Batista, faremos aí, João Batista virou, quem tem 2 túnicas, deu um para o seu irmão. E quem tem alimento, faça o mesmo. Quer dizer, já está mostrando o que era o Evangelho. Não era receber, era o quê? Dar. E Jesus falou que é melhor dar do que receber. E quando nós chegamos diante de Deus, a gente só pedimos para nós, disso, aquilo outro, coisas que separam a gente de Deus. Porque se não separasse, ele não falaria para a gente não juntar tesouros nessa terra. Aleluia. Né?
Então, quando você tiver uma escolha de pedir algo a Deus, peça alegria, saúde, a salvação da tua família. Peça a Deus ser próspero, não sentir falta dessas coisas. Ou viver a vida inteira trabalhando para ter um carro zero, quando chegar na sua velhice você acabar de enfiar a chave para dizer você infartar, perder o tempo todo atrás daquilo ali. Pense nisso. Dê tempo para sua família, para os seus amigos, abrace seus amigos, seus irmãos, ame seus irmãos em Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo aí no Amazonas, Minas Gerais, aí nos Estados Unidos, eu sei que tem uma galera boa aí. Não perca o tempo, são maus. Não são mais rumores de guerra, são guerras agora. Ame sua família, ame seus amigos, ame seus irmãos da congregação, ame seu pastor, ame seus líderes. Seja obediente, porque eles darão conta de vós naquele grande dia. Não dificulte esse trabalho para eles. Seja fiel aos princípios bíblicos. Quando tiver oportunidade de abraçar, abrace. Quando tiver oportunidade de pedir perdão, peça. Jesus está voltando. Os sinais não estão mais vistosos do que em qualquer outro tempo. O presbítero me botou um vídeo, né, no Facebook, não sei se foi no Facebook. Foi. Eu fiquei impressionado de ver, e a gente está pregando tanta coisa, mas não prega mais inferno, não prega mais céu, não prega mais nada, só prega aqui na terra, que eu vou prosperar, se eu pedir eu vou ganhar, e isso não se prega mais. Se também adulterar vai para o inferno, se roubar vai para o inferno, se não dar perdão vai para o inferno, né? Se caluniar vai para o inferno, se dividir vai para o inferno, se for avarento vai para o inferno. Ninguém prega mais isso. Isso é um dos sinais da volta de Cristo. Tá? Quer deixar suas considerações aí? Amém. Que possamos buscar as coisas que vêm do céu, do alto, né? Que são agradáveis, são proveitosas para o reino de Deus. Agradecendo, né, por mais a oportunidade de estar aqui com o pastor Renato. E que aprendi mais um pouco, que Deus, né, me alimentou mais um pouco na palavra de Deus. Oh, glória, muitos. Embora continue um pouco mais preocupado, porque realmente o tempo está curto e muitos se preocupando, né, em prosperidade, em crescer financeiramente e não buscando muito a palavra de Deus, se converter, buscar ajudar o irmão, né, na sua necessidade mesmo até, e que possamos, né, buscar mais a Deus e deixar Deus usar cada um de nós, cada um de vocês, para que, por amor, por justiça, para a justiça em Cristo Jesus, amando o nosso próximo. Amém? Perfeito, né? Deixar aqui, eu deixei nas redes sociais falando, né, sobre a deliberação aqui da rádio, sobre, né, os programas ao vivo, os programas gravados. Nós somos uma rádio independente, não somos a rádio, tem uma bandeira denominacional de alguma congregação, não. Tá? A Missões Web é uma rádio independente mantida pelo Projeto Missões, né, onde todos que têm programas aqui na rádio são livres para expressar a sua visão teológica, né, o que acham, respeitosamente, sem agredir, sem diminuir ninguém, e são responsáveis pelos seus atos, do que falam, cada um dos seus atos, do que falam, né? E assim nós achamos poder agir nesse momento, dessa forma, porque assim damos liberdade aos nossos demais irmãos de expressar os seus pensamentos e expressar o seu entendimento teológico, bíblico, né? Então, fique bem claro assim, tá ok? Não representamos bandeira de denominação, nada disso. A Rádio Missões Web, ela é independente, mantida pelo Projeto Missões, graças a Deus, e todos os programas aqui e comerciais aqui, eles são gratuitos, não cobramos nada de ninguém para fazer. E, graças a Deus, tudo aqui é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Assim de graça recebi, assim de graça vos dou. Oh, glória! Então a gente vai ficando aqui. Quer dar boa noite para todo mundo, um abraço para alguém.
Amém. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Né? Missões Web, a rádio que faz missões com você, com mais um Papo Cristão. Segunda-feira tem mais, irmão. Segunda-feira nós vamos falar entre crença ou maldição. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Tem uma dúvida aí, o pessoal está meio em dúvida, mandando zap para mim aí, falando na rede social, oh, pastor, eu posso amaldiçoar o Senhor? Eu falei, tenta. Oh, glória, louvado seja Deus. Nós vamos tirar isso de dentro das Escrituras, tá ok, meu irmão? Fique na paz. Deus abençoe você. Até o próximo Papo de Cristão, ao vivo, aqui, é claro, na Missões Web.